Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para Metzorah, que está no livro Vaikra, capítulo 15, versículo 16 ao 28. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim vinatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E quando o homem ejacular sêmen, deverá banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Suas roupas e os couros em que houver sêmen deverão ser lavados e permanecerão impuros até a tarde. E se o homem se deitar com uma mulher e sair dele sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. E a mulher, quando tiver fluxo normal de sangue, ficará separada durante 7 dias, por causa de sua impureza. Todo aquele que a tocar ficará impuro até a tarde, e tudo em que ela se deitar ou se sentar se tornará impuro. E quem tocar no leito dela, ou em qualquer objeto sobre o qual ela tiver se sentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e permanecerá impuro até a tarde. E se um homem deitar-se com ela, a sua impureza passará para ele, que ficará impuro por 7 dias. E toda a cama em que ele se deitar, tornar-se-á impura. E quando a mulher emanar um fluxo sanguíneo por muitos dias além do prazo normal de sua menstruação, permanecerá impura durante todos os dias desse fluxo, como durante sua menstruação. E a cama em que ela se deitar e os objetos em que ela tocar nesse período serão impuros como nos dias da sua menstruação. E todo aquele que tocar neles ficará impuro, devendo lavar suas vestes e banhar-se em água, e permanecerá impuro até a tarde. E quando o fluxo estancar, a mulher deverá contar 7 dias e depois se purificará. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot toratemit v'chayo lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Ejacular o sêmen simboliza o prazer físico. O homem, ao ter orgasmo, pode tender a considerar o prazer físico como uma das coisas mais desejáveis nesse mundo. Deus indica que esse pensamento é impuro, isto é, tende a afastar as pessoas de uma vida mais espiritual. Ao se banhar em água, que simboliza o conhecimento, a pessoa está orientando para o comportamento racional, em detrimento do puramente emocional. A tarde simboliza a maturidade, fim do dia, a velhice. Quando a pessoa amadurece, fica mais sóbria, passando a dar mais importância às coisas mais espirituais, afastando-se das impurezas. As roupas e os couros que contêm o sêmen simbolizam os comportamentos sociais, vestimentas, que não são sóbrios, são aqueles utilizados para atiçar os instintos, principalmente o sexual. Ter este tipo de comportamento torna a pessoa impura, pois não se coaduna com a maneira desejada por Deus, que, dentre outras coisas, exige recato. Um homem e uma mulher, ao terem uma relação sexual plena, podem tender a considerar esse prazer mais importante que a obrigação do ato, que é a de originar uma vida, conforme o mandamento divino de crescer e se multiplicar. Considerar o prazer mais importante que a obediência aos mandamentos divinos configura um afastamento de Deus, uma impureza. Ao proibir a mulher de ser fecundada antes de completar 7 dias a partir de sua menstruação, Deus indica que após esse período a mulher atravessa a época mais propícia estatisticamente para engravidar, usufruindo de suas bênçãos. Cumpre lembrar também que a contagem para determinar a data do nascimento da criança é iniciada 7 dias após a última menstruação, 9 meses e 1 semana. Ter relação sexual com uma mulher impura simboliza ter prazer com algo proibido.
Quem assim o fizer passará a ser tão impuro quanto a fonte, o que simboliza que o prazer proibido é algo contagiante do qual devemos manter distância. O sangue simboliza o sofrimento. O fato da mulher ter menstruação lembra o sofrimento de quando ela vai dar à luz, ao qual ela está sujeita desde o pecado original, conforme o castigo que Deus aplicou a Eva e suas descendentes. Este fato, além de a tornar impura, pode ser motivo de queixas pelo incômodo e até mesmo pelas cólicas que podem ocorrer. Um fluxo sanguíneo, além do prazo normal da menstruação, pode simbolizar uma queixa exagerada de sofrimento, o que configura uma atitude indesejada por Deus, visto que o que ele faz é sempre correto e não se deve reclamar. A impureza advém do afastamento da pessoa de Deus, na medida em que ela o considera injusto. Os 7 dias a serem contados para a purificação, que correspondem aos dias da criação do mundo, simbolizam a reflexão e a aceitação de que foi Deus quem criou tudo e que ele, por ser perfeito, não deve ser contestado. E isto é um pré-requisito para se reaproximar dele. Para refletir, o prazer físico é importante, porém não deve se tornar a coisa mais desejável na sua vida. Ao ter relações sexuais, você deve praticá-la com discrição, moderação e sempre tendo em mente que o mais importante é obedecer aos mandamentos divinos neste assunto. Afaste-se dos prazeres proibidos, pois eles são extremamente contagiantes. Não se queixe de sua condição humana e dos incômodos que lhe advêm dela, pois você deve ter em mente que Deus criou tudo e que ele, por ser perfeito, não deve ser contestado. Para exercitar, quais os fatores que, na sua opinião, ajudam a aumentar a incidência de estupros? Comente abaixo nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!